bem-vindos a mais uma capela do Seminário Servo de Cristo. Meu nome é Caleb, eu sou da Igreja Presbiteriana Chinesa da Vila Nova e também sou aluno do MABL, estou no meu segundo semestre. Eu queria trazer uma reflexão sobre Salmo 50. Ele diz assim: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. A gente nunca pode se esquecer de que o nosso Deus é soberano, de que o nosso Deus ele tem tudo nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas, mesmo quando passamos por períodos difíceis, mesmo quando estamos em crise. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre a sua palavra perfeitamente. Jesus Cristo também disse que a gente passaria por aflições, mas ele também disse que venceu o mundo. E dessa mesma forma a gente pode confiar em Jesus Cristo, no Deus Pai, que se revelou por toda a Bíblia, que se revelou ao povo de Israel, um Deus que cumpre totalmente as suas palavras. E eu queria convidar todos a estar louvando esse Deus que é tão grande, um Deus que a gente pode clamar, e Ele, com certeza, Ele vai nos trazer esse livramento. Com certeza o Senhor ouvirá esse chamado, e que em tudo isso a gente possa estar honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória
glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. A próxima canção se chama Com Amor Eterno. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida, com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, e tu és meu. Amém. Glória a Deus, porque Ele é o
Deus que restaura as nossas vidas, Ele nos liberta do pecado. E a gente anseia, a gente espera com firme confiança no Senhor, até que Ele volte. Amém. Eu sou o professor Jubal Gonçalves, leciono no Seminário Servo de Cristo, e é um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus em mais um momento de capela. E sinto-me lisonjeado porque essa é uma semana especial. Semana em que nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante. E pensando nisso, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Neemias. Nós vamos ler Neemias, capítulo 7, a partir do verso 73, vamos adentrar no capítulo 8 até o verso de número 12. O título da mensagem é Sempre Reformando. Por quê? Porque os princípios levantados por ocasião da Reforma Protestante que motivaram esse movimento tão especial para a gente, eles não surgiram, na verdade, em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou lá as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Na verdade, 100 anos antes, um homem chamado John Hus foi levado para a fogueira, queimado pela igreja, e ele profetizou que, olha, hoje vocês assarão um ganso, que é o nome... Rã significa ganso, né? Mas daqui 100 anos Deus enviará um cisne que vocês não conseguirão assar. Talvez aí uma referência ao nosso tão estimado e lembrado Martinho Lutero. Mas a ideia é que, se nós olharmos ainda mais para trás, nós vamos observar que sempre houve a tentativa de se adulterar a palavra de Deus, de se adulterar a mensagem do Evangelho. E por essa razão, sempre houve a necessidade de se voltar à palavra, de se voltar aos princípios escriturísticos. Por exemplo, o livro de Esdras e Neemias relata uma reforma não só física, lá de Judá, de Jerusalém, mas uma reforma espiritual. Por conta dos seus pecados, o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico. E agora o Senhor dava a oportunidade para o povo voltar à sua terra, e então todo o sistema de culto estava sendo restabelecido de novo, o templo e os muros da cidade. E Neemias e Esdras, então, são usados para essa reforma, isso há séculos antes de Cristo Jesus. Então, sempre houve esse círculo, essa necessidade de se voltar à palavra do Senhor. Isso não é exclusividade de Martinho Lutero para cá. Só que essa reforma, ou esse retorno à palavra de Deus, tem alguns princípios bem interessantes que eu gostaria de destacar com vocês. O primeiro princípio é que o retorno à palavra deve ser prioridade na agenda da igreja. O nosso texto diz: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, todo Israel habitavam nas suas cidades. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Interessante isso. O povo estava reunido como um só homem. Havia cerca de 30 mil pessoas, quase um Pacaembu lotado. Na verdade, o retorno à palavra deve ser prioridade na agenda da igreja. Diz o texto
que o povo pedia para que Esdras lesse o livro da lei de Moisés, possivelmente o Pentateuco. E continua o texto: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. O 7º mês, o judeu corresponde ao nosso mês de setembro, era um mês de festas. E a cada 7 anos o povo parava tudo para dedicar-se exclusivamente em um período à palavra e ao estudo da palavra de Deus. E essa expressão, aqueles que entendem o que ouviam, é uma expressão recorrente de destaque aqui no texto. Interessante que o povo priorizava nada mais, nada menos do que a lei de Moisés, do que a palavra de Deus. Enquanto para muitas seitas as mulheres e as crianças não têm valor, perceba que a palavra do Senhor ela não é restrita a um grupo. Estavam ali reunidos todos que podiam entender, homens, mulheres e crianças. E aí continua o texto no verso 3, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, de novo a expressão, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Da alva ao meio-dia é o seguinte, eles ouviram atentamente cerca de 6 horas, talvez das 6 da manhã até o meio-dia. E aí o texto vai falar ainda no verso 4, que eles estavam num púlpito de madeira, como que numa plataforma, e lá em cima havia alguns ajudantes de Esdras, 13 homens. E após Esdras ler o texto sagrado, esses homens desciam até o povo para aplicar a palavra de Deus à realidade dos seus ouvintes. E aí diz o texto que o povo respondeu à palavra de Deus e ao ensinamento no verso 6, quando é dito, e todo o povo respondeu, amém, amém. Reitero, o retorno à palavra de Deus deve ser prioridade na agenda da igreja. Aspectos interessantes na igreja, a estrutura física, a liturgia, a música, mas tudo deve ter por base as Escrituras. A nossa natureza é contrária ao exercício espiritual, especialmente contrário ao estudo da palavra de Deus. Como é difícil sermos confrontados. Como é difícil sermos exortados a destronarmos os ídolos do nosso coração. Mas a Bíblia deve ser base de tudo. Na igreja, na nossa vida, deve ser as Escrituras, o nosso manual de fé e prática. É interessante o impacto que a reforma protestante ocasionou em vários países, por exemplo, a Suíça, em Genebra, e tantos outros lugares. Mas que a palavra de Deus seja realmente prioridade na sua vida. E que você entenda que na agenda da igreja nada deve ser mais importante, nem a sua vontade, muito menos os seus gostos. Nada deve ser mais importante do que a palavra de Deus. Por isso, a priorizemos. Vivamos, obedeçamos aquilo que está nas Escrituras. Mas o segundo princípio é que o retorno à palavra de Deus deve ser didático. O verso 1 que nós lemos diz que disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei, o livro da lei de Moisés. Vejam, Esdras não era qualquer pessoa. Ele era um escriba, portanto, qualificado para tal palavra. O escriba era uma espécie de secretário perito em livros, tecnicamente estudioso da lei de Deus, com o fim de ensiná-la. Esdras era uma autoridade. Muitos de vocês estão no seminário a fim de aprenderem a lidar com o texto sagrado e a fim de fazerem o seu trabalho, exercerem o seu ministério e ensinarem as Escrituras com excelência.
O nosso papel é de codificar, ou melhor, aplicar ou ensinar ou simplificar textos difíceis, inclusive. A Bíblia é um livro complexo até certo ponto. Claro que é. A Bíblia foi escrita para, num contexto específico, para leitores originais, escrita para mim e para você, mas existe um distanciamento entre os leitores originais e o mundo contemporâneo. E nós, estudiosos da palavra de Deus, seminaristas, pastores, precisamos pular e precisamos encurtar esse distanciamento. É claro que aquilo que nós precisamos entender para a salvação, aquilo que é essencial, é claro nas Escrituras, mas nem tudo. Há muitos textos que compete a mim e a você estudar de forma com mais afinco, de forma mais zelosa. Eu creio fielmente que o Senhor inspirou as Escrituras. E creio que o Senhor preservou o texto até nós. Claro, há várias variantes, não é? Mas nós temos o texto na sua essência. E Deus continua a usar servos do Senhor para interpretar esse texto com autoridade, com relevância. Vejam que o texto nos fala, no verso de número 8, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. A lei de Moisés, o Pentateuco, foi escrito em hebraico. Aquele povo que estava voltando do exílio babilônico falava aramaico. Então, Esdras, ele não só lia, ele traduzia do hebraico para o aramaico, de forma que os ouvintes entendessem. Um princípio bem interessante, Martinho Lutero, por sua vez, traduziu a Bíblia para a língua do povo, para o alemão. E hoje você tem Bíblia de tudo quanto é jeito, de cores, traduções. O fato é que nós temos acesso a esse texto. E nós louvamos a Deus por isso. E é necessário que nós nos esmeremos e sejamos didáticos no ensino das Escrituras e até mesmo nos nossos discipulados, na pregação da palavra de Deus de forma geral. Então, esse é um princípio. O princípio de que não devemos usar a linguagem de Sião. Falemos de forma relevante. Porque esse retorno à palavra de Deus, ele deve ser didático. Então, o retorno à palavra de Deus, ele precisa, primeiramente, ser prioridade. Depois, ele precisa ser didático. E esse retorno à palavra de Deus, ele traz renovo. Sim, renovo. A palavra de Deus é confrontadora, ela é espelho. É boa coisa ouvi-la, mas, parafraseando Lutero, quando olho para mim, acho que vou para o inferno. Quando olho para os meus pecados, eu tenho convicção de que estou condenado, mas quando eu olho para Cristo, quando olho para a sua graça, eu tenho a certeza de que vou para o céu. E o ponto é que, à medida que o povo ouviu a lei de Moisés e foi instruído na lei do Senhor, o povo passou a chorar. E coisa boa é chorar pelos pecados, porque coisa ruim é estarmos insensíveis com o nosso pecado, com a situação do mundo. E vejam que o verso 9 diz: olha, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo chorava diante dos seus pecados, mas a palavra do Senhor é o seguinte: olha, mas esse não é o dia de chorar. Por quê? Porque este dia aqui, esse momento, era um momento muito parecido com o nosso Réveillon. E aquele era um momento de alegrar-se, de comida, de bebida,
e de compartilhar com aqueles que não têm um pouco da comida, um pouco da bebida. Aquele era o momento de comunhão. E aí, não há uma censura para que o povo nunca chorasse, mas que naquele momento o povo desfrutasse do renovo da palavra de Deus. E sim, por mais que lamentemos os nossos pecados, esse lamento precisa ser seguido desse renovo, dessa paz. A exortação no verso 12 é que o povo se regozijasse grandemente, porque eles haviam entendido a palavra do Senhor e o quão importante era a palavra do Senhor, e que a graça ela é maior do que o pecado. E é nesse contexto que o verso 10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Pois bem, voltando ao princípio do sempre formando, de que sempre houve a necessidade de se voltar às Escrituras, como que em um círculo virtuoso, sempre teremos essa necessidade contínua de reforma. Olhando adiante, nós, ao longo da nossa história, sempre teremos que voltar ao princípio de retorno às Escrituras, aos princípios escriturísticos, a despeito de todas as teorias, de todas as filosofias humanas e humanistas. Tendo a Bíblia como prioridade, não sejamos legalistas, sejamos fiéis a Deus em todos os aspectos de nossa vida, nos nossos negócios, na vida familiar, na vida acadêmica. Deixe você um legado para essa sociedade sendo sal da terra e luz do mundo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Ensinando didaticamente o Evangelho salvífico, o Evangelho de Cristo Jesus, e que a sua alegria não esteja condicionada a conquistas, e sim à cruz de Cristo. Viva a Reforma Protestante. Louvado seja o Senhor. Bom, obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor reservou para a meditação da tua palavra. Obrigado pelos nossos pais na fé. Obrigado por tua palavra inspirada e que ela seja prioridade na vida da igreja contemporânea. Que sejamos didáticos, ó Deus, ao repassar, ao falar de Cristo àqueles que não conhecem e a instruir o teu povo também. Mas que essa palavra, além de nos trazer a convicção do pecado, nos traga o renovo que temos em Cristo Jesus, e que a graça é maior do que o pecado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.